Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez com vocês para trazer aqui uma palavra de Deus juntos nessa quarta-feira, uma quarta-feira que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais esse momento de cuidado de Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nesse momento, eu quero estar orando ao Senhor, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre esta noite. Pai Celestial, eu quero te agradecer esta oportunidade de estar na tua presença e também juntamente com os meus irmãos, para juntos, Senhor, levarmos juntos, Senhor, estarmos falando a respeito da tua palavra. Que seja uma quarta-feira de vitória, de renovo, seja uma quarta-feira, Senhor, de paz, abençoada, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada lar, cada família, aqueles que sofrem. Tu és um Deus que se compadece daqueles que sofrem. Tenha misericórdia do teu povo, das minhas irmãs, dos meus irmãos, de cada criança. Quero que o Senhor guarde, Pai. Ó Deus poderoso, pedimos a tua bênção nesta noite sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, sobre a vida, Senhor, do teu povo, daquele que nos ouve, Senhor, que sejam edificados pela tua palavra, sejam sustentados pela tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Está aí a nossa querida pastora Marli. Grande abraço, irmã Marli, seu Vavá. Um abração para essa família abençoada. O Vanderlei da Silva. Um abração para a missionária Selma, para toda a família dos nossos irmãos. Quero mandar um grande abraço a Karen, o Jefferson, o Mike e também a Kelly também. Um abração para todos os nossos irmãos. Glória a Jesus, é muito bom a gente estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira. Uma oportunidade maravilhosa hoje, fazendo já desde alguns meses, fazendo essas lives, devido aí à pandemia que teve, mas as lives é alguma coisa que fica que as pessoas têm a oportunidade de assistir um culto na sua casa. É um verdadeiro culto dentro da nossa casa, porque aqui nós falamos de Jesus, falamos da palavra, oramos a Deus, é um verdadeiro culto. A paz do Senhor, Vanderlei, glória a Jesus. Então, glória a Deus, eu quero mandar um grande abraço para todas as minhas irmãs, os meus irmãos que nos ouvem, a nossa igreja, nossa comunidade, Igreja Evangélica Amor e Vida, nossa igreja que está ali na Avenida Pedro Lessa, 1540. Todos os domingos estamos reunidos na nossa igreja às 17 horas, 5 horas da tarde, para cultuar a Deus. O nosso culto agora ele começa um horário mais cedo e ficou um horário muito bom para todos os irmãos, tanto ir quando chegar e também na hora de ir para a sua casa. Pastora Angélica aí também, um abração aí para a Angélica, para o William, para o Davi, para o Mateus, para toda a família da nossa irmã Angélica. Glória a Jesus. Tivemos domingo agora uma ceia muito abençoada. Glória a Jesus, uma ceia muito abençoada. Os nossos irmãos estavam ali, porque nós participamos de Santa Ceia e aguardando sim até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Um abração para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para cada família. Também um abração para os nossos irmãos que estão mais longe, moram em outros estados, moram no Brasil e mesmo fora do Brasil. Um grande abraço também. Eu quero mandar também um abração para a família Leão, que perdeu aí a mãezinha, o pastor João, que perdeu a sua mãe. Quero mandar um abração para todos vocês, aí para toda a família dos nossos irmãos que tiveram essa perda. A gente sabe que era uma mulher de Deus e está com Jesus. Ela está descansando nos braços do Senhor e o seu tempo, o tempo certo
que Deus recolheu ela, chegou, e quando chega esse tempo que Deus chama, nós temos que aceitar aquilo que é a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus recolheu a nossa irmãzinha, já com idade avançada, mas está com Jesus, a mãe do João, o pastor João Leão. Glória a Deus. Irmã Rosalina. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nós temos as nossas lives tanto aí, terça-feira, pela manhã é com a pastora Lídia, ela tem falado pela manhã, pelo Facebook. Hoje estou eu aqui falando desse horário a partir das 8 da noite. Também quinta-feira, amanhã é o pastor Sérgio, às 8 da noite. Sexta-feira é a pastora Iara, minha esposa, trazendo aquela palavra para vocês também, nesse mesmo horário, 8 da noite. E sábado é o jovem Davi, pelo YouTube, trazendo a palavra de Deus às 8 horas da noite. Então, o compromisso que nós temos é o culto em casa. E domingo é presencial. Por isso que eu peço que vocês estejam conosco na casa de Deus, para a gente estar louvando a Deus junto e também ali em comunhão juntos, louvando a Deus no horário bom, das 5 às 7 da noite. Geralmente, às vezes tem terminado antes do culto, tem sido muito bom. Nossos cultos têm sido muito abençoados. E glória a Deus por isso. Esta noite, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus aos meus irmãos. Palavra de Deus bastante conhecida, está no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo, aí está a Marilene também, um abração, Marilene, glória a Deus, capítulo 19, e o versículo 14, que nos diz assim: e ele disse, Elias, né? Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Glória a Deus. E o tema desta noite está aí. Eu coloquei no vídeo aí, né? Ainda faltam 7.000 que não se dobraram. Glória a Deus. Deus ainda tem. Aleluia. Por mais que a gente veja dificuldade, as referências se acabando, ainda tem homens e mulheres de Deus que amam o Senhor, que temem o nome do Senhor. Ainda tem. Ainda tem os anônimos, né? Esses 7.000 eram os anônimos, ninguém conhecia o nome dele. 7.000 profetas, 7.000 servos de Deus que ainda estavam firmes nesta batalha da fé. Glória a Deus. Eu quero falar sobre este assunto nesta noite. O profeta Elias, ele estava desgastado fisicamente, estava desgastado psicologicamente, estava desgastado espiritualmente, devido aos grandes embates que ele estava enfrentando. Era uma coisa após a outra. Veja bem, quando Elias apareceu em cena, quando a gente vê ali no primeiro livro de Reis, ele já chega profetizando juízo da parte de Deus. Nem orvalho, nem chuva haverá, senão a minha palavra. Assim ele chegou, ele aparece na cena, né, em cena, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele estava falando trazendo tudo aquilo segundo a palavra de Deus, que a partir dali o céu se fecharia e haveria seca, porque Deus estava fechando o céu. O pecado chegou ao coração de Deus, aos olhos de Deus, entristeceu a Deus, e as portas agora iam se fechar. O céu ia parar de trazer a sua chuva. O povo de Israel estava completamente fora da vontade de Deus. Estava agora adorando a outros deuses, prestando reverência a Baal, Astarote, a Sera. Deus estava triste com aquilo. Uma seca muito grande que veio sobre Israel,
Segundo a palavra de Deus, Elias chega logo profetizando. E durou 3 anos e meio esta seca em Israel. A partir daí, Elias, então, ele vive uma vida difícil, porque ele tinha que se esconder de Acabe, tinha que se esconder da rainha Jezabel. A partir do momento que ele profetiza, o que acontece? Ele logo vai se esconder, porque a rainha Jezabel, o rei Acabe, queriam a sua vida porque achavam que ele era o responsável pela seca, porque a seca trazia fome, a relva não crescia, as plantações não vingavam, os animais morriam de sede, as pessoas estavam morrendo, havia muita doença. Então Elias, na visão de Jezabel e do rei Acabe, que era o rei de Israel, Elias era o culpado destas coisas, sabe? Era culpado dessas coisas estar acontecendo. Então ele vive se escondendo. Ele estava se escondendo no ribeiro de Querite. Deus mandou ele para um ribeiro de Querite, que era um afluente do Rio Jordão. E Elias ali foi guardado por Deus, bebendo a água do ribeiro e sendo alimentado com pão e carne trazido pelos corvos. Então assim era a vida do profeta, falando a palavra do Senhor, profetizando a verdade, trazendo aquilo que estava no coração de Deus para o povo, porque Deus estava triste. Quando Deus fica triste, vem juízo. Quando Deus fica triste, as coisas ruins acontecem. E agora ele fala e tem que se esconder, porque Acabe e Jezabel queriam a sua vida. Então ele vai para o ribeiro de Querite e fica ali por algum tempo, alguns dias, comendo e bebendo água do ribeiro. Os corvos traziam de manhã e à tarde alimento, traziam pão e carne, à tarde, de manhã e à tarde, e ele bebia das águas do ribeiro. Chegou um momento que o ribeiro de Querite se seca. Olha só. E esse Elias, Deus fala com ele para fazer uma viagem longa, de cerca para Sarepta, cerca de 200 quilômetros dali, para ali estar se alimentando na casa de uma viúva. Isso foi ordem de Deus. E ali em Sarepta, Elias vai para se alimentar na casa de uma viúva pobre. Mas Deus disse que aquela casa também, daquela viúva pobre, iria alimentá-lo. Ele seria alimentado na casa daquela viúva. Ele seria sustentado ali. Glória a Deus. Deus que faz coisas imprevisíveis, coisas que nós às vezes nem notamos. Deus faz, Deus age, porque Deus sabe o que faz, Deus é Deus. Então na casa da Sarepta, Elias deixa as marcas do profeta de Deus, porque ele não era um homem comum. Ele foi um homem chamado por Deus. Ele estava em batalha espiritual. Veja bem, sai de uma região, vai para outra, anda 200 quilômetros e chega lá, ele deixa as marcas, deixa ali milagres, deixa a bênção ali. A casa da mulher foi abençoada pela multiplicação do pão, multiplicação ali do azeite, e ali houve provisão, e ali houve também ressurreição, porque o filho da viúva ficou doente e morreu, e ali Elias ressuscita a criança. Então a presença do homem de Deus só traz alegria, só traz bênção. Glória a Deus. E o homem de Deus está na batalha, mas o homem de Deus, ele tem a presença do Senhor Jesus. Ele traz bênção, ele traz milagres ali naquela casa, através da presença do Senhor que estava na vida dele. Depois ali, então, de muitos dias, Elias se mostra a Acabe, o rei de Israel, porque Deus queria mudar o quadro de Israel. Já era um tempo duradouro de chuva, havia muita fome, muita tristeza, muita dificuldade, 3 anos e meio sem chover. E a Bíblia diz que ali em 1 Reis 18, versículo 1 e 2, você pode ver que havia uma fome extrema em Samaria. Veja bem, não era uma fome qualquer, era uma fome extrema. Havia muita fome. Mas antes do profeta Elias profetizar a abundância de chuvas que viria,
Elias ali enfrenta um grande desafio espiritual. Antes da bênção, tinha um grande desafio espiritual. Deus queria abençoar o povo, queria mandar a chuva, queria, mas tinha um desafio espiritual. Ele tinha que enfrentar os profetas de Baal. Ele tinha que enfrentar, os profetas de Baal eram 450 profetas de Acera, mais 400. Ele tinha que enfrentar uma multidão de profetas para que o povo pudesse saber quem era o verdadeiro Deus. Porque Elias disse para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vocês servem a Baal. Mas se Deus é Deus, você tem que servir a Deus. Era um momento de desafio. Elias, ele não tinha dúvida, ele sabia que Deus estava com ele e que Deus aprovaria as obras que eles estavam realizando. Então Elias ali, ele tem aquele desafio espiritual, uma batalha grande que leva ali quase um dia inteiro. E no final daquele dia, depois que o fogo do céu cai e recebe o sacrifício do profeta Elias, Elias extermina com os profetas de Baal, de Acera, no ribeiro de Quizon. Depois que ele, já extenuado, cansado daquela batalha espiritual difícil, depois desse duro enfrentamento espiritual, Elias agora, ele profetiza para Acabe, depois de 3 anos e meio, a palavra que Deus tinha para o coração de Acabe para Israel: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Está ali em 1 Reis 18, versículo 41. Glória a Deus. Você veja bem, antes das chuvas chegar, primeiro o mal tinha que ser combatido. A batalha espiritual tinha que ser enfrentada. E isso aqui nós estamos falando de um homem nesta batalha, um homem que sai lá junto do ribeiro de Querite, anda 200 quilômetros, ali vai para uma região, de lá se volta novamente para Israel para tratar com o rei Acabe, que nem queria vê-lo. Mas o homem de Deus estava debaixo do mandado de Deus. E ele disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Enquanto Acabe vai de carruagem para Israel esperar a chuva, a Bíblia diz que Elias sobe no Monte Carmelo para orar. Enquanto Acabe vai para o seu palácio, aqui tinha um palácio também de Israel, ele segue para o monte. O homem de Deus vai para o monte orar. A vida dos servos do Senhor é assim mesmo, é orando, é clamando. Enquanto as pessoas estão às vezes descansando, o servo de Deus está preocupado, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Elias sobe no monte para orar. Tinha promessas, como temos promessas, mas nós precisamos orar. As promessas, elas vão se cumprir, mas nós precisamos buscar a Deus. É assim. Você e eu temos promessas da parte do Senhor, mas você tem que buscar o Senhor e eu preciso buscar também por isso. Ah, meu amado, Elias foi fazer isso. Ele era profeta, Deus já tinha falado que ia mandar chuva, mas ele foi lá para o monte buscar a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então Deus manda a chuva, e a chuva foi muito forte, foi muito abundante. Já pensou, depois de 3 anos e meio de chuva, era um momento de alegria, um momento de sofrimento, parece que está acabando. Você demora tanto, né, para esperar uma bênção chegar, e quando ela vem, é o momento de festejar. A gente também tem esse momento de se alegrar, de se festejar. E era esse momento, a chuva saindo, caindo, a terra sendo molhada. Imagina só, a água de volta, o alimento na mesa,
as crianças saudáveis, a família saudável. Isso por causa das águas da chuva. Mas, quando Deus está manda essa chuva. No dia seguinte, Jezabel manda matar Elias. Olha só. A vida do servo de Deus não tinha descanso. Não tinha momento de sossego, né? Era para estar comemorando, era para Jezabel estar alegre. Olha a chuva de volta, nada. Ela estava querendo se vingar por causa dos profetas de Baal que foram derrotados e destruídos no ribeiro de Quizon. Então Elias, depois que ouve a respeito de Jezabel, que queria matá-la a todo custo, porque ela disse, assim me façam os deuses. Ela estava apostando nos deuses que ela servia, porque ela era uma sacerdotisa de Baal. Assim me façam os deuses e outro tanto. Se de certo, amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Se amanhã você não tiver morto, como os profetas de Baal morreram, então eu não me chamo Jezabel. Amanhã tua vida está acabada. E quando Elias só sabe a respeito disso, fica triste, foge para escapar com vida para o deserto. Você vê no capítulo 19, versículo 4, a respeito disso. Ele vai para o deserto, ele vai com o servo, a certo momento ele deixa o servo e ele segue sozinho. Ele caminha um dia inteiro no deserto e se assenta debaixo de um zimbro. Esse homem já vem de semanas de batalha atrás de batalha. Nesse momento, ele já estava extremamente cansado, desgastado. Ele se assenta debaixo de um zimbro, ele quer dormir e não quer acordar mais. Tá? É aquela pessoa que está extenuada de tanto trabalhar, de tanto fazer, e parece que há poucos frutos daquilo que se faz. Ele está cansado, está aborrecido com a própria vida. Ele acha que estava só, ele olhava, poxa, estou fazendo tudo isso, mas parece que não adiantou nada. E ele disse para Deus, ele foi muito sincero. Uma das características que nós vemos na vida de Elias era a sinceridade. E todo cristão ele tem que ter essa sinceridade com Deus em oração. Não adianta você querer encobrir de Deus o teu coração. Você pode encobrir das pessoas o teu coração, mas não de Deus. Isso faz parte de um cristão genuíno. Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais, pode tirar a minha vida, Senhor. Ele queria morrer. Ele sentou embaixo de um zimbro, muito cansado, estressado, machucado. Ele estava exausto, porque era luta, batalha após batalha, luta após luta. E ele estava cansado. E ele pediu a Deus que lhe levasse. Me leva, Senhor. Você vê que ele não atentou contra a própria vida, ele não tirou a sua vida. Ele pediu que Deus o levasse. Deus, então, olhando para o seu servo naquele estado, envia o socorro para ele. Deus é Deus de socorro. Ele conhece quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, como estava Elias. Às vezes nós nos encontramos assim. E às vezes lutamos bastante, seja na nossa família, você como um pai de família ou como uma mãe, fica cansado, chega um momento que você não aguenta mais. Muitos, às vezes, querem desistir de tudo, querem largar, deixar tudo para trás, por causa desse cansaço, desse esgotamento, um verdadeiro esgotamento espiritual. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, acontece com os servos de Deus também. Não é porque nós servimos a Deus que estamos imunes destas coisas. Eles estavam totalmente esgotados.
Dava a impressão que ele estava entregando os pontos. E nós somos seres humanos, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, ficamos estressados e cansados e desgastados. Mas estamos na batalha. Elias não tinha entregado os pontos, ele estava na batalha, mas ele estava mesmo em extremo cansaço, extremo esgotamento na sua vida, né? Tanto que ele pediu a Deus até a morte. Porque esse homem, onde passava, Deus usava a vida dele, era bênção. Mas agora ele está correndo para fugir, fugindo para não ser morto. Então Deus envia o socorro a seu servo naquele momento. Deus tem um tempo certo de enviar socorro. Deus tem um momento certo para falar com o seu povo, com seus servos. Deus tem um tempo certo para enviar um socorro para a sua vida. Você que está aí cansado, abatido, triste, por causa de família, por causa de filho, por causa dessa pandemia que está aí, Deus tem um momento certo de socorrer. E essa noite, glória a Deus, trazendo essa palavra, eu tenho a certeza que Deus está trazendo socorro para você também, para a sua vida, para o seu coração que está abatido. Deus envia socorro. Como é que Deus envia esse socorro? Deus envia o anjo, né? Deus envia um anjo para cuidar do seu servo. Deus envia um anjo. O anjo trouxe pão cozido, olha só, cuidado de Deus, né? Pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ainda o anjo disse para ele, insistiu, que ele comeu, dormiu. O anjo foi lá, acordou ele de novo. O anjo insistiu para ele que ele comesse, se alimentasse bem. Levanta, come e bebe, porque ainda o caminho vai ser longo. Elias pensando que era o fim e Deus falando que ainda tinha muita coisa para fazer. Acontece conosco. Às vezes a gente pensa que já chegou no fim, que a gente não vai conseguir mais fazer mais nada, ou mesmo pela idade, ou mesmo pelo trabalho que se faz, e Deus está dizendo, falando conosco, ainda tem muito ainda para fazer, ainda eu vou usar muito a tua vida, eu vou usar muito você nas minhas mãos, você me pertence, você é instrumento nas minhas mãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. E com aquele alimento, Elias caminha 40 dias e 40 noites. Olha só, foi um alimento fortificado, substancial mesmo, aquele pão cozido sobre as brasas e aquela botija de água. E ele comeu bem. Com aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, que era o monte de Deus. E onde ali Elias entrou numa caverna para passar a noite. Glória a Deus. Assim também é a nossa vida. Somos sustentados por Deus e o sustento do Senhor, o alimento de Deus nos sustenta a atravessar os dias e as noites difíceis. Louvado seja Deus. Ali no monte, olha só, eu estou trazendo uma caminhada de um homem de Deus. A luta que esse homem tem. No monte Elias estava triste, cansado, estressado, angustiado, estava aflito, porque ele havia lutado tanto pela causa do Senhor, e diante dos seus próprios olhos, ele não viu o resultado do seu trabalho, ele não viu o resultado do seu esforço, ele não viu o resultado da sua dedicação ao Senhor. Diante dos seus olhos, ele via o fracasso. Às vezes nós fazemos, seja você que faz algo na obra do Senhor, ou você tem lutado na tua vida a respeito de algo, parece que você faz tanto e parece que você não fez nada. Você faz uma retrospectiva, olha para trás, puxa, parece que tudo aquilo que eu fiz não deu em nada, não deu resultado algum. Parece que eu não saí do lugar, parece que não houve um acréscimo, não houve crescimento.
É pensamento do profeta Elias e também é um pensamento nosso. Parece que eu lutei tanto, tenho batalhado tanto, porque todos nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida. É bom que se faça, né? Poxa, até para a gente melhorar nas coisas, né? E às vezes você tira conclusões como essa que Elias tomou. Poxa, eu lutei tanto, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Eu fiquei só. Ele estava cansado. Parecia que toda uma carreira dele, que tinha sido maravilhosa, na visão dele, parecia que não tinha dado em nada. Mas Deus tem sempre a resposta certa. Assim como Deus enviou um anjo para trazer alimento para ele, quando ele estava sentado debaixo de um zimbro, agora na caverna, Deus vai lá e fala com ele. Elias, que fazes aqui? Deus tinha uma resposta para ele, numa voz mansa e delicada, numa voz mansa e suave. Porque quando ele estava naquela caverna, veio o vento forte, que fendia e quebrava as pedras, despedaçava a rocha. Depois veio um terremoto que tremeu, houve um tremor naquelas rochas. Depois do terremoto veio um fogo. E Deus não estava no meio nem do vento, nem do terremoto, nem do fogo. Depois Deus se revela com uma voz mansa e suave. Elias, que fazes aí, Elias? Deus fala para ele. Elias estava reclamando com Deus porque ficou sozinho, porque não tinha mais ninguém. A resposta de Deus para ele é essa: vai cumprir o teu chamado. Há chamado para você cumprir. A missão ainda não acabou. A palavra de Deus que eu tenho para você, irmã, que luta, você, servo de Deus, servo de Deus que estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês nessa noite: a batalha não acabou. A tua missão não terminou. Há ainda muito para fazermos. Há ainda muito para você fazer. A carreira ainda é longa. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Ficou muito difícil para mim. Parece que não tem ninguém. Parece que estou só. Não dá. Cumpre o teu chamado. Foi a palavra de Paulo para Timóteo, o apóstolo Paulo. Cumpre a obra do evangelista. Faze a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu chamado, minha irmã. Cumpre o teu chamado, meu querido. Cumpre o teu chamado, meu querido pastor. Minha querida pastora. Meu querido irmão, cumpre o teu chamado. E faz o melhor que você pode fazer para Deus. Você foi chamado pelo Senhor. A tua recompensa não vai vir da mão dos homens. A tua recompensa vem das mãos de Deus. Todo o trabalho que você tem feito, não pense que Deus não está vendo. Toda a luta que você tem feito como uma mulher, como uma dona de casa, como uma serva de Deus temente a Deus, parece que você está trabalhando, fazendo, parece que não há resultado. Tudo que você tem feito com sinceridade, com alegria para Deus, está diante do Senhor. As tuas obras estão diante de Deus. Deus mostra para Elias e disse para ele: Elias, ainda tem 7.000. Ainda existem 7.000 homens, 7.000 profetas em Israel que não se dobraram a Baal e nem beijaram essa estátua de Baal. Ele não sabia de nada. Ele pensava que estava só. Há muitos anônimos, há muitas mulheres e homens de Deus aí que você não conhece o nome, mas estão pagando o preço pela sua família.
Vemos na Bíblia muitos homens, Deus usando homens em tempos e épocas distintas. O próprio Obadias, quando teve o um encontro com o profeta Elias, Obadias ele servia ao rei Acabe. Ele era um mordomo de confiança de Acabe. Mas esse homem, morando dentro do palácio do rei Acabe, que era um rei ímpio, ele estava cuidando de 100 profetas, escondendo 100 profetas, cuidando deles e os alimentando com pão e água. Ele disse isso para Elias: eu estou cuidando de homens de Deus. Deus tem os seus. Tem muita gente fazendo uma obra para Deus. Tem muita gente se dedicando e dando o seu melhor. Cada um de nós temos uma missão. Você não pode deixar de cumprir a sua. Eu não posso deixar de cumprir a minha. Ninguém, preste bem atenção, ninguém pode apagar a chama. Ninguém pode apagar a chama que Deus acendeu. Não pode. Em toda época difícil, Deus sempre levantou homens, preservou homens e mulheres, escondeu quando necessário, Deus escondia seus servos. Nós vemos na Bíblia Sagrada, ali no livro de Gênesis, Enoque. Pensa que era fácil um homem andar com Deus, ter vida com Deus, de comunhão com Deus, naquele momento de Enoque? Difícil. Povo ruim, mau, índole má. Mas Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus por 300 anos. Chegou um momento que Deus o recolheu para si. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Um homem de Deus. Noé, uma geração má e perversa. Deus olha para a terra e vê um homem com a família que temia Deus. Noé se distinguia daquela geração. Ele era diferente, porque ele amava e temia o nome do Senhor. E por causa disso, Deus preparou uma arca para ele. Disse para Noé construir uma arca, porque Deus enviaria um grande dilúvio e destruiria toda a terra. Mas Noé e a sua família seriam preservados. É isso, meu amado. Para servo de Deus, temente a Deus, que ama o Senhor, que tem lutado, Deus vai preservar, Deus vai te guardar, Deus vai alimentar, Deus vai trazer provisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus preparou uma arca. Noé construiu a arca por aproximadamente 100 anos, até que veio a chuva e toda a humanidade foi destruída, porque desobedeceu a voz de Deus, porque Noé anunciou o dilúvio, mas eles não creram na palavra do pregador. Abraão, outro homem poupado por Deus, Deus tira ele de Ur dos Caldeus, porque Deus viu no coração dele algo diferente que não via nos outros homens. Deus tem os seus, e através de Abraão, Deus faz dele o pai de multidões, pai de nações, né? Isaac, um homem de Deus que foi preservado em terra hostil. Você vê que Isaac sempre estava plantando em lugares hostis. Sempre o povo não queria, tinha inveja. Mas sabe o que acontecia? No meio daquela inveja, daquele povo hostil, Deus o abençoava. Deus tem os seus. Deus vai te preservar. Deus vai nos guardar nesse tempo difícil. Deus vai abrir porta de trabalho. Deus vai trazer provisão do pão. Não vai faltar pão na nossa casa, na nossa mesa. Os cuidados de Deus, Deus vai cuidar da nossa vida, Deus vai cuidar da nossa saúde. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. José, preservado por Deus em terra estranha, numa terra idólatra como o Egito. Naquele lugar, aquele jovem moço temente a Deus, aquele jovem hebreu foi preservado pelo Senhor. Foi preservado por Deus. Deus guardou ele ali. Ele não se corrompeu com o Egito. Ele não deixou que o Egito o corrompesse.
Até que chegou o momento que Deus o exaltou no meio do Egito. Deus tem os seus. Tem momento da dificuldade, mas também tem um momento em que Deus eleva, o momento da glória, da glorificação, o momento da exaltação. E o mesmo profeta Elias, e depois de tanto lutar, de tanto se dedicar, de dar a sua vida em prol do Senhor dos Exércitos, parecia que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo toda a luta dele, até que chegou um momento que ele foi descansar. Glória a Deus. Aquele homem que queria morrer, pediu a Deus para morrer, né? Deus falou, eu não vou, tu não vai morrer, eu vou te levar. Aleluia. Eu vou te levar no redemoinho. Veio carruagens de fogo e o redemoinho veio e levou Elias para o céu, para a glória. Ele não viu a morte. É um homem que queria morrer. Ele não viu a morte. Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus sempre tem algo além das nossas expectativas. Deus coroou o profeta Elias. Aquele homem que pensava em desistir. Deus tinha uma glória para ele muito grande. E assim tem para você também. E assim tem para cada um de nós que formos fiéis ao Senhor até o fim. Deus tem exaltação. Deus tem uma porta aberta. Deus tem uma saída. Deus tem livramento. Deus tem cura. Deus tem salvação. Aleluia. Aleluia. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha também ninguém abre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Tem muitos homens de Deus como vocês, como eu, como nós, que estão ainda buscando a Deus, estão dando a sua vida, estão fazendo a sua parte. Então, meus amados, faz a tua parte, cumpre o teu ministério, faz a vontade, a obra do Senhor, seja fiel na sua casa, seja fiel a Deus com a sua família, no seu trabalho ao Senhor, seja um multiplicador, fale do amor de Deus para as pessoas, fale do amor do Senhor para as pessoas, orem pelos que estão doentes, orem por aqueles que estão sofrendo, faça assim, porque é bênção de Deus, você nunca vai estar perdendo. Quando você semeia o que é bom, quando você semeia a palavra de Deus, vai chegar o momento que virá a colheita, e a colheita vai ser maravilhosa. A colheita de Elias foi maravilhosa. O fim da sua vida foi maravilhoso. Foi subir aos céus sem provar a morte. Carruagens de fogo vieram lhe buscar e ele subiu no redemoinho. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Ele não estava só. Glória a Deus. Deus estava com ele e Deus tinha guardado também muitos outros homens tementes a Deus escondidos, os anônimos, mas que também temiam o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, pela tua vida e pela tua casa. Pai Celestial, na tua presença, Senhor, ó Deus, nós estamos trazendo aqui a tua palavra. Nesse momento, Pai, em que trazemos a palavra do Senhor a respeito do teu servo, Elias, o profeta. Toda uma caminhada, um histórico de luta. É um homem que toda hora está fugindo, correndo, escapando do seu inimigo. Mas que chegou um tempo que ele foi coroado pelo Senhor. Ele não desistiu do chamado até o fim. Pai, não nos deixa desistir do nosso chamado. Não nos deixa desistir e parar pelo meio do caminho, nem olhar para trás. Pai, nos dá graça, nos dá força para sermos fiéis até o fim. Nesta hora, Pai, em nome de Jesus, entra dentro desta casa. Repreende todo espírito opressor. Tira toda angústia, tira toda
tristeza desse coração, toda opressão, toda depressão, arranca desse coração. Cura, Senhor, o coração do teu povo. Cura o coração do teu povo. Derrama do teu bálsamo sobre as feridas, Pai. Vai curando o aflito, vai curando o angustiado, vai trazendo fé, trazendo esperança para aquele que desistiu até mesmo de viver. Traz esperança, Senhor. Traz alegria, Senhor. Oh, traz cura no meio do teu povo, traz restauração, traz libertação, Deus. Faz maravilhas no meio da tua igreja, Pai. Salva as almas, salva os filhos, restaura as famílias, os lares, restaura casamentos, Senhor. Eu peço pela tua bênção, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas agora, que laços sejam partidos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Sejam quebrados e partidos todo laço, toda malignidade, toda maldade seja quebrada e desfeita no nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, abre as portas, traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Oh, faz cumprir as tuas promessas dentro desta casa, na vida da tua filha, na vida do teu filho. Ó Deus, abre as portas do céu. Deus, a nossa esperança é o Senhor. A nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Rogo pela tua bênção nesta noite, Pai, que o teu povo possa se regozijar na tua presença, sabendo que o Todo-Poderoso está conosco todos os dias da nossa vida. Rogo pela tua presença, Pai, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados, Deus abençoe vocês, dê uma noite de paz, uma noite maravilhosa, descanso tranquilo, firme no Senhor. O que você faz para Deus, está tudo registrado. Continua fazendo o teu melhor, que a recompensa, ela vai vir. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa noite e fique na paz do Senhor. Amém.